Muy buenos días, Muito bom dia, amados amigos amigos e irmãos presentes y presentes los que están en diferentes e os que estão em naciones, diferentes nações, ministros, colaboradores y demás hermanos y hermanas e demais irmãos e irmãs en diferentes países. em diferentes países. Que, la bendición de Que as Cristo, bênçãos el de del Cristo, pacto, anjo sea do pacto, sobre todos seja sobre ustedes todos y vocês sobre e sobre mim también, também, y nos hable en e esta nos abra ocasión nesta ocasião directamente a e nos nuestra fale alma, nesta ocasião a diretamente a nosso nossa coração, alma, nosso coração, nos abra las escrituras, nos abra as y Escrituras nos abra el e nos entendimiento, abra o entendimento para compreender. en el nombre No del nome Señor do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Amém. Amém. Es para mí un privilegio Para mim grande é um grande privilégio estar com ustedes estar com vocês nesta ocasião para compartir com ustedes para compartilhar com vocês uns momentos em torno de la palabra de Dios da Palavra de Deus y su programa e o seu programa correspondiente a correspondente este tiempo final. a esse tempo final. Ahora buscamos en el libro Agora buscamos no livro de Josué, de Josué, capítulo 1, capítulo 1, versos 1 al 9, versículo 1 ao 9, y en el libro del profeta Daniel, e no livro do profeta Daniel, capítulo 11. capítulo 11. Josué capítulo 1, versos 1 Josué capítulo 1, versículo al 9 1 dice: ao 9 diz: Aconteció después de la muerte de Moisés, Sucedeu siervo depois da morte de Moisés, de Jeová, servo do Senhor, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor, que este falou a Josué, filho de Nun, Moisés, servidor de Moisés, dizendo: mi siervo Moisés ha Meu servo muerto. Moisés morreu. Agora, Pois, levanta-te pasa este Jordán, e passa este Jordão, y todo este pueblo, tu a la tierra que yo les e doy. todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Yo os he entregado, Todo lugar como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare, que pisar a planta de vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. todo lugar que pisare la Todo planta lugar de vuestro pie, que pisar a planta de vosso pé, desde el Líbano, desde el desde o deserto y el Líbano e o Líbano hasta el gran río até o Éufrates, grande rio Eufrates, toda toda a a terra dos heteus até el gran mar, e até o mar grande, donde se pone el sol, para o poente do sol, será vuestro será territorio. vosso limite. Nadie te podrá hacer Ninguém te frente poderá resistir en todos los días de todos tu vida. os dias da tua vida. Como estuve con Como Moisés, fui com Moisés, estaré contigo. assim serei contigo, No te dejaré, não te deixarei, nem te desampararei. esfuérzate Ser forte y sé valiente, e corajoso, porque tu repartirás porque tu este farás pueblo por este heredad, povo herdar la tierra de a la cual terra juré que, sob juramento, a sus prometi padres dar que la daría a seus ellos. pais. Solamente Então, somente esfuérzate ser forte y sé muy e valiente muito corajoso para para cuidar y cuidares hacer conforme o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te mandó. te ordenou. No te apartes Dela não te de ella ni a desvies diestra, nem para a direita, ni a siniestra, nem para a esquerda, para que seas prosperado para que sejas en bem-sucedido todas las cosas que por onde quer emprendas. que andares. Nunca se apartará de tu boca Não cesses de falar deste livro da lei, sino que de día antes y medita de nele de noche dia meditarás e en noite, él, para para que tenhas y hagas cuidado conforme de fazer a segundo todo lo que en él tudo está quanto escrito. nele está escrito. Porque entonces Então farás harás prosperar tu o camino, teu caminho y todo e serás te saldrá bien. bem-sucedido. Mira que te mando Não te que mandei te esfuerces, eu ser seas forte e valiente. corajoso? no temas ni Não temas desmayes, nem
porque Jehová tu te Dios espantes, porque o Senhor teu estará Deus contigo é contigo en donde quiera que por onde vayas. quer que andares. Y Daniel capítulo E em 11, Daniel, capítulo 11, verso 32. versículo 32, La mitad de ese verso dice: na metade desse verso diz: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. mas o povo que conhece o seu actuará. Deus se tornará forte e ativo. Que Dios bendiga nuestras Que almas Deus con su abençoe palabra, nossas almas com a sua palavra nos permita e nos entender. permita entendê-la. El pueblo esforzándose O povo se para esforçando culminar la para obra concluir a obra que le ha sido encomendada que foi encomendada en cada tiempo. em cada tempo. Pueden tomar asiento si Podem se tienen la sentar, bondad. queiram ter a bondade. En el programa divino para el pueblo de Dios, No programa Divino para o los Povo de creyentes Deus, en el os Dios crentes creador de los cielos no y de Deus la Criador tierra, dos céus e da terra, hay una labor, una obra para ser llevada a cabo tem um trabalho, uma obra para ser por el realizada pueblo de Dios, pelo povo de Deus, en donde el pueblo tiene que onde o povo tem que esforzarse se esforçar y obrar, hacer e la operar, obra e trabalhar e fazer a obra que está apontada no programa divino para ese tiempo. para esse tempo. Hay obras en el campo espiritual Tem obras no campo y hay espiritual obras e tem en el obras campo físico. no campo físico. Por ejemplo, en el tiempo Por exemplo, no tempo de Noé, de Noé, para escapar del juicio del para diluvio que escapar do vendría juízo do dilúvio que sobre la viria raza humana, sobre a raça humana, había una obra física havia uma obra para física llevar a cabo para realizar y ver a la construcción e ver a construção de un arca de uma arca en donde se salvaría Noé y su familia, onde Noé e sua família se salvaria y animales, e animais, aves aves y reptiles, e répteis, para comenzar luego una nueva generación para depois começar uma nova geração que servirá a Dios. que serviria a Deus. Se llevaría a cabo un cambio de dispensación Se realizaria uma mudança de y dispensação también e também el pueblo o povo pasaría passaria de la dispensación da dispensação de la conciencia da consciência a la dispensación à del dispensação gobierno humano. do governo humano. Con Noé pasarían a esa nueva Com Noé passariam dispensación. a essa nova dispensação. Siempre hay una labor Tem sempre um que tiene que trabalho ser llevada a cabo, que tem que ser realizado, dada por Dios dado por Deus, para el pueblo, el cual se para o esforzará povo qual se esforçará con el instrumento que Dios com o tenga instrumento que Deus tenha para ese tiempo, para esse tempo, el cual tendrá o qual la revelación divina de qué es terá lo a que hay que revelação hacer divina do que tem nesse que tempo, se e fazer lo nesse comunicará tempo, comunicará al pueblo. ao povo. Para el tiempo de Noé, Para o tempo de Noé, en adición a los sacrificios em acréscimo aos de sacrifícios de animalitos animaizinhos que se realizavam por el pecado, pelo pecado, no bastaba não bastava eso para escapar isso del para diluvio, escapar do dilúvio, sino que se requería una senão obra que se requeria física, uma obra física, la construcción a construção de un arca. de uma arca. Eso era un proyecto Isso era um projeto físico que sería para salvación que seria para a salvação
de los que comenzarían dos que começariam una nueva generación uma nova geração en una nueva em dispensación. uma nova dispensação. Y Noé tenía la revelación E Noé tinha a de ese revelação proyecto físico desse projeto físico para él, su familia, para ele e sua para família, todos los que se salvarían para todos os que se salvariam del diluvio, do dilúvio, del juicio divino. do juízo divino. Así encontramos Assim, encontramos que hay que una labor para ser llevada há um trabalho para ser realizado de edad en edad, de era em era e de dispensação em dispensação, tanto na labor na obra tanto espiritual, no trabalho em uma obra espiritual, como também uma obra física, literal, um projeto divino. Por exemplo, para o tempo de Moisés, com o qual começou a quinta dispensação, a dispensação da lei, houve um projeto divino que se realizou, foi a construção do tabernáculo, um templo físico, móvil, que lo llevarían por el desierto, que o levaria pelo deserto, onde Deus, um templo móvel que levariam pelo deserto, onde Deus estaria manifestado no lugar santíssimo. E foi dada a oportunidade a todo o povo que participasse nesse projeto, com suas construções, ofertas voluntárias, que ofereceriam a Deus de todo o coração, aos quais trariam a Moisés e os que estavam realizando essa obra de construção. No tempo de Noé, a construção da arca era o projeto mais importante, porque era um projeto divino. E no tempo de Moisés, e a construção do tabernáculo era o projeto mais importante no planeta Terra, porque era um templo para Deus, Criador dos céus e da terra, onde Ele habitaria e onde Ele se manifestaria e acompanharia o povo rumo à terra prometida. Sempre que isso acontece, Deus tem um mensageiro, um profeta, um homem com as duas consciências juntas, para ouvir da parte de Deus e obter o conhecimento do programa divino correspondente para esse tempo, para ele, com o povo que ouve a voz de Deus para esse tempo, realizar tanto o projeto espiritual como o projeto físico que Deus tenha para esse tempo. No tempo de Jesus, ou no tempo do rei Davi e do rei Salomão, houve um projeto literal, físico, e foi a construção de um templo para o nome de Deus, onde o mesmo que habitava no tabernáculo feito de peles passaria a habitar em um templo de pedras, de madeira, de ouro
así a por el parte do estilo, lugar santíssimo por dentro e una por casa fora, para Dios. e Ese assim era el proyecto por más diante, uma casa para importante Deus. Esse era o en el projeto planeta mais Tierra, importante no el cual se planeta estaba Terra, llevando a o cabo qual estava se en realizando Jerusalén. em Jerusalém. Y les puede dar la oportunidad al pueblo también para que tuviera parte en ese E foi dada a proyecto. oportunidade para o povo El também para que pueblo tivesse parte nesse se projeto. esforzaría O povo se y el esforçaria rey también. e o rei Ya vemos a também. David preparando de antemano Já vemos Davi todo, preparando antecipadamente tudo: oro, ouro, plata, prata, bronce, bronze, hierro, ferro, piedras, pedras, madera. madeira. Y luego le dice a su hijo Salomón, E em seguida diz ao seu y filho si Salomão: falta alguna cosa, e se faltar, e se falta alguma coisa, coloque você y lleva a cabo e ese realiza proyecto, esse el projeto, cual fue o qual dado por el dedo de Dios foi dado pelo y le dio dedo los de Deus planos del proyecto de la construcción del templo en Jerusalén para nuestro Dios. e lhe deu os planos do projeto da construção do templo em Jerusalém para o nosso Deus. Esse era o projeto físico onde todos tiveram a oportunidade de ofertar, de contribuir com as suas ofertas de todo o coração, porque Deus ama ao doador alegre. O que oferta contribui para Deus e a obra de Deus do tempo na qual a pessoa está vivendo. Assim como faz comumente com as suas ofertas, seus dízimos, quando também tem um projeto em específico para realizar, então é dado a oportunidade ao povo para que todos tenham uma parte nesse projeto, onde todos se esforçarão para a realização desse projeto, porque este é o projeto mais importante que estará se realizando no planeta Terra nesse tempo. Para o tempo de Jesus, para o tempo de Jesus, o projeto mais importante era a primeira vinda do Messias, de Cristo, e o seu ministério, no qual muitos participaram, apoiando economicamente e espiritualmente. E depois, o maior projeto era a redenção do ser humano através de Jesus Cristo tomar os nossos pecados, se fazer pecado por nós e morrer na cruz do Calvário, para assim pagar o preço de nossa redenção com sua própria vida, dando a sua vida por nós. Esse projeto teve que realizar ele mesmo, o qual se esforçou, chorou, suou gotas de sangue no Getsêmani, sofreu carregando a cruz, sofreu quando o açoitavam, também quando lhe batiam com um pau, e também quando arrancavam a barba dele, e depois, quando o crucificaram, e esteve horas ali agonizando na cruz do Calvário. E quando morreu,
enterraron una lanza por su enterraram costado uma lança no seu lado y salió de él e saiu dele agua y sangre. água e sangue. Se había separado en su corazón Tinha parado o seu coração, la sangre o sangue en agua y sangre. em água e sangue. Tinha E luego, separado no seu coração o sangue em El água Espíritu e sangue. E depois o Espírito descendió al infierno, desceu ao inferno, a donde todo pecador tiene que ir por onde sus todo pecados. pecador tem que ir por Porquanto seus ele havia pecados. tomado nossos Porquanto ele pecados, tinha ele tuvo que tomado ir os ao nossos inferno pecados, ele teve a que ir ao causa inferno de nuestros pecados. por causa de nossos pecados. Dice la Escritura que A descendió Escritura las diz que ele partes desceu más às partes mais baixas de la tierra. da terra. Allá Ali, él fue, ele foi, descendió desceu con nuestros pecados com nossos pecados, y los regresó el diablo, os a retornou ao Satanás, diabo, a Satanás, que es el príncipe del infierno, que é o príncipe do inferno, príncipe de las tinieblas, príncipe das trevas, le quitó las llaves del infierno y de la tirou as muerte chaves do inferno e da morte y salió e saiu de allí, dali, pasó al paraíso donde passou estaban ao paraíso onde Isaac y estava Jacob, Abraão, Isaac e el seno de Jacó, Abraham, o seio de donde había Abraão, ido el mendigo Lázaro. onde tinha ido o mendigo e Lázaro. De allí salió con los santos del Antiguo E dali saiu Testamento com os santos do Antigo com Abraão, Testamento, Isaac, com Abraão, Jacob, Isaac, Jacó, os patriarcas y muchos más. e muitos mais Salió de allí saíram dali el domingo, no bien domingo, temprano en la mañana, bem cedo pela manhã, y apareció, e apareceu, resucitó, ressuscitou y apareció e apareceu a sus discípulos aos seus discípulos que no lo conocían, que não conheciam, lo habían visto por última vez, o viram pela última vez desfigurado por los golpes, desfigurado pelos golpes y ahora lo ven e agora o veem bien. bem. Y por supuesto, E cuando com se certeza, resucita, quando ressuscita, a vida eterna, a vida eterna, se resucita glorificado, ressuscita glorificado, y los santos que resucitaron con él e os santos que ressuscitaram com ele apareceram a muitos dos seus parentes en la ciudad de Jerusalén. em Y no Jerusalém. los conocieron. Subiram a Jerusalém, não os conheceram, porque En la resurrección, a la primera ressurreição, resurrección, a primeira ressurreição, a la cual pertenecen a qual ellos, y pertenecerán también los pertence creyentes en eles Cristo, e pertencerão também os que crentes em morto Cristo que morreram ressuscitarão em fisicamente, corpos ressuscitarão em glorificados. corpos glorificados, se resucita en un ressuscita cuerpo em um corpo jovem, porque o corpo glorificado é jovem e representa de 18 a 21 anos de idade. Assim ressuscitaram Abraão e Sara, Assim, Abraão e Sara ressuscitaram, Isaac, Jacob Isaac, e suas esposas. Jacó e suas E assim esposas, por e diante. assim por diante. Grupo de jóvenes apareciendo en Um Jerusalém, grupo de jovens apareceram em Jerusalém, pero eran los santos que mas habían eram os resucitado, santos que tinham ressuscitado, conforme a San Mateo capítulo 27, conforme a São Mateus capítulo 27, versículo 51 em diante. y E luego depois, quando Cristo, luego de 40 días depois de estar 40 apareciendo dias a de sus estar aparecendo discípulos, aos seus discípulos, subió al cielo, subiu ao céu, también ellos eles também subieron con Cristo. subiram com Cristo. Por lo tanto, Portanto, el proyecto de redención o projeto de redenção lo llevó a cabo Jesucristo Jesus Cristo realizou y ordenó a sus discípulos permanecer en Jerusalén. agora dos discípulos permanecer em Jerusalém até que fossem cheios do Espírito Santo e, consequentemente, obtivessem um novo nascimento. Permaneceram em Jerusalém, no aposento alto, por 10 dias. Por 10 dias. E o dia 50,
e ordenou aos seus discípulos que permanecessem em Jerusalém até que fossem cheios do Espírito Santo. E, consequentemente, obtiveram um novo nascimento, permaneceram em Jerusalém, no aposento alto por 10 dias, e no dia 50, contando desde o dia da ressurreição de Cristo até o dia de Pentecostes, contava-se 50 dias, e no dia 50 veio a bênção do derramamento do Espírito Santo sobre 120 crentes em Cristo, os quais receberam o novo nascimento. E aí nasceu a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o projeto espiritual que Cristo, por meio de sua manifestação em Espírito Santo na terra, esteve realizando, e do céu, como sumo sacerdote, intercedendo com o seu sangue por toda pessoa que o recebe como seu Salvador, e também por cada crente em Cristo que cometa algum erro e falta ou pecado e confesse a Cristo, es limpiado de todo pecado com a sangre de Cristo. É limpo de todo pecado com o sangue de Cristo. Ele está levando a cabo essa obra. Ele esteve realizando essa obra E o Espírito Santo em meio da sua igreja, e todo o que Cristo faz na terra lo hace desde os céus, e em Espírito Santo no meio da sua igreja, e tudo o que Cristo faz na terra, faz na mesma forma em que Deus fez por Jesus. Assim como Deus atuou através de Jesus, Cristo atua através da sua igreja. Portanto, todo o projeto de Jesus Cristo para ser realizado na terra, realizou Cristo em Espírito Santo através de sua igreja. Lembrem que ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. São Mateus capítulo 28, versículo 20, e São Mateus capítulo 18, versículo 20 nos diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E agora, o que tem a ver a igreja do Senhor Jesus Cristo com o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu? A pedra angular do templo que Salomão construiu representa Jesus Cristo. Porque Cristo é a pedra que os edificadores rejeitaram, a qual veio a ser cabeça de ângulo, ou seja, a pedra angular, a pedra de ângulo. E tanto o tabernáculo que Moisés construiu, como o templo que o rei Salomão construiu, o qual está desenhado, como foi desenhado por Deus, o tabernáculo que Moisés construiu, vejam, representa a Cristo e sua igreja. Representa Cristo e sua igreja. Por isso, o templo que o rei Salomão construiu tinha pedras de diferentes partes que foram cortadas de diferentes lugares, diferentes nações e madeira também, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está composta por pedras vivas, seres humanos de diferentes nações, e Cristo é a pedra angular, a cabeça desse templo espiritual, que é a sua igreja. Disso é que nos fala em 1 de Pedro,
Disso é que nos fala a 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 4 em diante, onde diz: e chegando-vos para ele, pedra viva. Quem é essa pedra viva ao qual nos aproximamos? Jesus Cristo. Reprovada, na verdade, pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, e agora nós também, como pedras vivas. Lembram? Quando João Batista disse aos fariseus e saduceus e a todas aquelas pessoas que estavam nos batismos que João Batista realizava, disse: Deus pode levantar até dessas pedras filhos de Abraão. Está falando de seres humanos, como pedras, dos quais Deus levantaria filhos de Abraão. Ou seja, filhos e filhas de Deus, os quais formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Como indivíduos, somos um templo espiritual. Temos átrio, que é o corpo físico, com seus 5 sentidos. Temos espírito, que é o lugar santo, com seus 5 sentidos também. E temos alma, que é o lugar santíssimo, onde Deus mora. Por isso, o coração é sinônimo de alma. Porque a torre de controle da alma é o coração. E a torre de controle do espírito é o cérebro, a mente. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Ou seja, como templo espiritual, temos que ser edificados, construídos espiritualmente. E também os crentes em Cristo, como pedras vivas, formam o templo espiritual de Deus, o templo espiritual de Cristo, que é sua igreja. E sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E agora nos mostra que também somos sacerdotes de Deus, assim como Cristo é o sumo sacerdote do templo celestial, segundo a ordem de Melquisedeque, os crentes em Cristo também são sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, que é Cristo, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E todos os crentes em Cristo pertencem à ordem de Melquisedeque. Não a ordem de Arão, senão ao de Melquisedeque, é de Cristo.
Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nele crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui podemos ver que os crentes em Cristo são pedras vivas, assim como Cristo é a pedra angular ou pedra de ângulo que os edificadores rejeitaram. No capítulo 3 do livro aos Hebreus, São Paulo diz, no capítulo 3, versículo 1 ao 6, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. O sumo sacerdote da nossa confissão, quem é? Cristo Jesus. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra, do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, e agora esta casa de Deus está composta por todos os crentes em Cristo e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos nós a casa de Deus, o templo espiritual de Deus, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E assim como Moisés esteve esperando a vinda do Senhor, a vinda de Deus na coluna de fogo, ao tabernáculo que ele construiu com o povo e dedicou a Deus, e veio a presença de Deus na coluna de fogo, nessa nuvem, e entrou e pousou sobre o templo, o tabernáculo, e entrou e pousou sobre o lugar santíssimo, no meio dos dois querubins de ouro, sobre o propiciatório. Quando Moisés entrava, ali estava a presença de Deus, nessa luz divina, nessa coluna de fogo, no meio dos dois querubins de ouro. Também quando Salomão dedicou a Deus o templo,
la venida del Señor estava esperando a a vinda su do Senhor templo ao que seu había sido templo construido. que tinha sido Y construído. descendió Dios E Deus en esa nube, desceu nessa en esa nuvem, columna de fuego, nessa coluna de se fogo, posó sobre el templo, pousou sobre o entró al lugar templo, santísimo entrou no lugar y se santíssimo colocó sobre el e pousou propiciatorio en sobre o medio propiciatório no de meio los dos dos dois querubines de oro, querubins de ouro, donde estaba el arca del pacto. onde estava a arca do pacto. Y el tabernáculo que construyó Moisés, O tabernáculo que Moisés está. construiu já não el está. templo que construyó el rey O Salomón, templo que o rei Salomão tampouco construiu, tampouco Recuerden está. que su construcción era Lembrem que a sua construção de este a oeste, era do leste ao e que o oeste e que o lugar del atrio estaba en el do este. átrio estava no leste, Luego se pasaba más adelante depois passava mais al adiante lugar santo, ao lugar santo, donde estaban las lámparas, onde estavam as lâmpadas, o candelabro com suas lâmpadas, y donde estaba e onde también estava também el resto de las cosas, como o la resto mesa das coisas, como a mesa de la proposición, da con los panes de proposição, la com os pães da proposição, y en donde estaban otros e onde estavam outros utensilios utensílios y otras cosas, e outras coisas, como las que como se mencionan as que se mencionam en la Biblia, na Bíblia. vamos a buscar Vamos procurar o lugar. el lugar donde se quemaba el incienso, Onde se queimava o incenso, en el altar del incienso, no altar do y así incenso, por estilo, las cosas e assim por diante, as correspondientes coisas correspondentes al lugar santo, ao lugar santo, y luego una cortina, un velo, e depois uma cortina, y detrás del velo um véu, e atrás do véu, el lugar santísimo, o lugar cubierto de oro, santíssimo coberto de ouro, por dentro y por fuera, por dentro e por fora, que es lo más importante que del é o templo, mais importante do porque aí templo, é porque onde aí la presencia é onde a de presença Dios de Deus entró entrou y se colocó sobre e se colocou el propiciatorio, sobre o propiciatório, que tenía dos que querubines tinha de dois oro, uno a querubins cada de ouro, lado, um de cada lado, y tenía también e tinha também el arca del pacto a arca do pacto con las tablas de la ley, com as tábuas da lei, la vara de Aarón que a vara de reverdeció, Arão que reverdeceu y una vasija e uma vasilha de maná, de maná, la cual cuando se o corrompía qual não apodrecia, porque estava na presença de Dios. de Deus. Pero todo eso Mas isso tudo ya pasó. já passou. Ya no hay tabernáculo de Moisés, Já não tem tabernáculo de templo de Moisés, não tem templo de Salomão. y Salomón cuando oró, E quando Salomão orou, Dijo que disse que qualquer persona qualquer pessoa de Israel de Israel que estuviera en otra que nación, estivesse em país, outra en nação, lugar, outro país, outro lugar, y tuviera problemas e tivesse problemas y orara mirando e hacia orasse Jerusalén, olhando hacia para el Jerusalém, para o templo, templo, que Dios la escuchara. que Deus Pero ya o ouviria, no hay templo ya. escutaria, mas já não tem templo lá. ¿Hacia dónde vamos a mirar Para onde vamos olhar para dirigir para dirigir nuestra oración?
essa oração e que Deus ouça ao céu, aonde está Jesus Cristo, à destra de Deus como sumo sacerdote, para ouvir as nossas orações e conceder nossos pedidos. Por isso Cristo dizia, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, eu o farei. Também dizia, o Pai o dará. Agora não temos que olhar para o leste, para Jerusalém, para dirigir nossas orações, mas para cima, para o templo celestial, para onde Cristo está como sumo sacerdote, intercedendo por todos nós, para conceder os pedidos do nosso coração. Por isso a Escritura também diz que quando virmos acontecer todas estas coisas, os sinais que Cristo disse, diz, levantai vossas cabeças. Para onde vamos levantar? Ao céu. Nossa oração já não tem que ser dirigida a Jerusalém, ao templo, porque já não tem templo. A presença de Deus já não está ali, está no céu. E Cristo está à destra de Deus, o Pai, sentado no trono de Deus. Simples assim. Portanto, tenhamos nosso olhar colocado no céu, onde está Jesus Cristo sentado à destra de Deus, para ouvir e receber nossas orações e nos conceder os pedidos do nosso coração, quer sejam espirituais ou físicos, o que for, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, disse Cristo, eu farei. Portanto, oramos a Deus para que nos conceda os pedidos de nossa alma, de nosso coração, crendo neles, porque Ele disse, tudo o que crendo peçais será concedido. Ou seja, que se pedir sem crer que vai receber, então não vai receber nada. Se pede crendo, se pede crendo que vai receber, receberá. Pedimos que nos fortaleça nesse tempo final e que nos ajude a ser pessoas esforçadas para culminar a obra de Deus, a obra que nos foi encomendada nesse tempo, como foi para cada tempo, com um grupo de filhos e filhas de Deus e seus líderes de cada tempo. Eles fizeram a obra de Deus que foi encomendada e já terminaram seu tempo na terra. Agora, quem farão a obra de Deus que lhes foi encomendada nesse tempo final? Nós. É através de nós que Cristo em Espírito Santo atuará e fará aquilo que Ele prometeu realizar nesse tempo final. Não vai ser uma obra feita de nós mesmos, mas uma obra do Senhor Jesus Cristo através de seres humanos, através de crentes em Cristo, obra que foi prometida para esse tempo final.
tanto coisas espirituais como coisas físicas também, como coisas físicas, como o cumprimento da visão da carpa que foi mostrada ao reverendo William Branham. Um templo para Deus, através de Jesus Cristo, se manifestar em Espírito Santo e realizar as obras que ele mostrou ao reverendo William Branham em visão. Ele tentou fazer realidade essa visão e, embora tentou, não conseguiu, porque não correspondia a ele fazer essa obra, esse trabalho, não era para o seu tempo, é para esse tempo final. Nessa obra, o projeto divino, o reverendo William Branham viu que a coluna de fogo se moveu e entrou em um quartinho pequeno de madeira que estava ali, mas já tinha entrado nesta grande carpa catedral, e daí se moveu para esse quartinho pequeno. Como quando Moisés dedicou o templo a Deus, entrou no templo e se moveu. Quando Moisés dedicou o templo a Deus, entrou no templo e se moveu, e se colocou dentro do lugar santíssimo a coluna de fogo. E quando Salomão dedicou o templo, entrou no templo e passou ao lugar santíssimo, e ali habitou a presença de Deus. Quando o templo de Salomão foi destruído, naquele tempo, da primeira parte da semana 70, ao terminar essa semana 70, nos dias de Jesus Cristo, o templo foi destruído, embora tinha fabricado Herodes com seu povo, não digamos que era o templo de Salomão, mas a presença de Deus deixou. Mas a presença de Deus deixou Jerusalém. E essa é a realidade mais triste de Israel. Por isso, tantos problemas Israel tem tido. Porque a presença de Deus se foi de Jerusalém, que é a cidade onde esteve a presença de Deus. Mas tem boas notícias, a presença de Deus vai voltar a Jerusalém. Pois allí se sentará o Messias sobre o trono de David e a presença de Deus. Pois ali se sentará o Messias sobre o trono de Davi, e a presença de Deus voltará para Israel encarnada no Messias. Agora, sendo que o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu são tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo espiritual, que seria construído por Cristo, Cristo em Espírito Santo, construindo esse templo espiritual, do qual diz São Paulo em Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício vem
A igreja está representada em um templo, em um edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. À medida que vai passando de etapa, vai crescendo, porque mais crentes vêm aos pés de Cristo, para serem colocados como pedras vivas nesse templo espiritual, no corpo místico de Cristo. Sua igreja vai crescendo, subindo, até que passa as 7 eras da igreja, 7 etapas, e chega a pedra e coroa, a era de pedra angular. Em que todo edifício, bem coordenado, vai crescendo para ser um templo santo no Senhor. Esse é o novo templo. O templo espiritual, composto por pedras vivas, chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo, em quem vós também sois juntamente edificados para a morada de Deus em espírito. E como indivíduos crentes em Cristo também são edificados para a morada de Deus em Espírito Santo dentro de cada crente em Cristo, aqui, no coração e na alma de cada crente em Cristo, que prometeu que moraria, que Deus moraria em Espírito Santo. E agora, como indivíduos, também temos que crescer, sendo edificados espiritualmente, assim como a igreja vai sendo edificada de era em era, sendo construído esse templo espiritual. Temos também ao profeta Isaías, que nos fala e nos diz de onde viemos. E diz que temos que saber, que conhecer a pedra do qual fomos cortados. E a pedra e a rocha é Cristo. Daí fomos cortados, porque estávamos nele. E se estávamos nele, somos parte sua, pelo qual damos graças, agradecemos a Ele por suas bênçãos, de sermos parte sua. Eu quero conseguir essa escritura que nos diz de onde fomos tirados, cortados. Se somos pedras vivas, então
Vejamos no capítulo 51 de Isaías, verso 1, a ver versículo 1, lo que nos dice. o que nos diz? Ouve-me, vós os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Assim é que podemos ver de onde fomos cortados, da pedra de ângulo, da pedra não cortada de mãos, que é Cristo, nosso Salvador. Somos parte dessa pedra. A tudo que Cristo é herdeiro, também o são os crentes em Cristo. Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e os crentes em Cristo são reis também. Cristo é sumo sacerdote e os crentes em Cristo são sacerdotes com Ele. Pertencem à sua ordem sacerdotal de Melquisedeque. E Cristo é juiz supremo. E os crentes em Cristo também são juízes, pertencem ao poder judiciário do Messias, o poder judiciário de Melquisedeque. Portanto, conscientes de onde fomos cortados pela mão de Deus através do Espírito Santo, agradecemos a Deus em saber que somos parte dessa pedra não cortada de mãos, que é Cristo, nosso Senhor. A pedra que estamos esperando, o qual é a segunda vinda de Cristo. A igreja está esperando a segunda vinda de Cristo, porque é a igreja, o templo espiritual, o novo templo que tem estado sendo construído por Cristo em Espírito Santo, no meio da família humana. Assim como veio ao templo que construiu o profeta Moisés construiu, o tabernáculo, e como veio ao templo que o rei Salomão construiu, Deus veio na coluna de fogo, virá ao templo construído por pedras vivas, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Malaquias capítulo 3, versículo 1 em diante diz: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Aonde disse que viria? Ao seu templo.
veio ao seu templo de carne. Por isso que Cristo disse, no capítulo 2 de São João, versículos 19 em diante, falando do seu corpo físico, veja o que Cristo disse. Respondeu Jesus e disse-lhe, derrubem este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Lembrem que somos templo de Deus. Por isso, Cristo em Espírito Santo sempre vem ao indivíduo que o recebe como Salvador, porque a pessoa é um templo humano para Deus morar nele, como morou em Jesus Cristo. E o templo, formado por todos os crentes em Cristo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Na segunda vinda de Cristo, ele virá em toda a sua plenitude ao templo humano, a cada crente como templo humano, e receberá a plenitude de Deus, obterá sua transformação e virá ao templo místico, seu corpo místico de crente, a sua igreja, por meio do qual ele se manifestará e levará com ele a ceia das bodas do Cordeiro. Este tempo final é o tempo para que se cumpram essas promessas. E está dito também que ele virá, a presença de Deus, que a presença de Deus virá a uma grande carpa catedral e, estando nesta grande carpa catedral, se moverá a um quartinho pequeno, onde entrarão pessoas com diferentes problemas de saúde e sairá do outro lado, a outra porta, completamente sãos e dando testemunho de sua cura. E lhe perguntarão, o que aconteceu? Já lá dentro, o que aconteceu lá dentro? E dirão, não sei, só sei que antes eu tinha este problema de saúde e já não tenho. É que estará a presença do mesmo que entrou ao templo, ao tabernáculo que Moisés construiu, o mesmo que entrou ao templo que Salomão construiu e o mesmo que está em Jesus Cristo manifestado. O mesmo que no dia de Pentecostes desceu sobre 120 crentes em Cristo, estará novamente manifestado no meio da sua igreja, que terá em algum lugar uma grande carpa catedral, para o qual se esforçará para ter pronta para a vinda do Senhor, a sua igreja, o seu templo espiritual, e estará a sua igreja se reunindo em templos físicos, em lugares de reunião, e desde estes lugares se manifestará, e daí essa manifestação vai chegar através da internet, via satélite, através da televisão e diferentes meios de comunicação a outros lugares, e será um grande, e será o anjo do pacto que estará fazendo no lugar onde esteja se manifestando, não importará a distância. Podendo receber o mesmo benefício, os que estarão em outros países,
como aqueles que estarão presentes naquele lugar. Por isso é tão importante ter bons equipamentos de comunicação para captar os sinais de satélites, de internet também, de televisão, e ter bons televisores gigantes, para que todos confortavelmente vejam e recebam as bênçãos também. Para o cumprimento desta visão da grande carpa catedral, que foi mostrada ao reverendo William Branham, a Igreja do Senhor Jesus Cristo se esforçará, conhecendo que é uma promessa divina e que é uma obra que Ele realizará através dos crentes nele, que estarão formando a sua igreja no último dia. E cada um terá a mesma oportunidade de trabalhar e se esforçar e trabalhar nessa obra física que estará se realizando no último dia. Portanto, estejamos todos unânimes, trabalhando para que se materialize a visão da carpa e tenhamos a presença do Senhor se manifestando, como foi mostrado ao reverendo William Branham naquela ocasião que foi mostrada esta visão, onde ele foi, ele estava no ar, saiu dele e entrou ao lugar pequeno, um quartinho de madeira, e perguntou, e por que neste quartinho pequeno? A Escritura não diz quando oras, e quando orares, entra na tua câmara secreta e ores, e ali o que te vem em segredo te recompensará em público. Veja, esse anjo sempre foi e será escriturístico, e ele estará ali também. Este anjo foi o que mostrou essa visão e vai estar ali, presente, no cumprimento dessa visão. Portanto, terá um povo se esforçando para concluir a obra que foi encomendada nesse tempo final. E como Deus disse a Josué, apenas te esforce e seja muito valente. Ninguém poderá te fazer frente. Como estive com Moisés, estarei contigo. E como Deus esteve com Jesus Cristo e com os apóstolos, com a igreja primitiva e com os diferentes mensageiros nas diferentes etapas da igreja, e como esteve com o reverendo William Branham, e a sua era estará também conosco, e vai se manifestar em toda a sua plenitude no momento correspondente. Para esse tempo final está prometida a maior manifestação de Jesus Cristo, nosso Salvador. O despertamento espiritual, o avivamento maior para a alma, no coração, no coração de cada pessoa que deseja a Deus, deseja amar a Deus, que ama a Deus e deseja a sua bênção. Portanto, vai ter um povo esforçado que estará se esforçando
para Dios, realizar, por medio de ese pueblo, Deus, através deste la povo, obra a obra que Él ha prometido que Ele prometeu para este tiempo final. para esse tempo final. Esperamos Esperamos ser instrumentos ser instrumentos de Cristo en Espíritu Santo, de Cristo em este Espírito tiempo final, Santo nesse tempo en la final, obra correspondiente, na obra a la obra correspondente, a obra física este correspondente a esse tiempo tempo final, final y la obra espiritual también. e a obra espiritual também. Que Dios nos ayude, Que Deus nos ajude, fortalezca, nos fortaleça, nos dé valentia nos dê valentia y nos prospere espiritualmente y materialmente e nos prospere nos use espiritualmente e materialmente e em sua nos obra use em sua obra a correspondente este tiempo final. a esse tempo final. Apreciamos y agradecemos Apreciamos e agradecemos o respaldo que tem estado dando ao projeto da Grande Carpa Catedral, lo cual, ao la cual esperamos esperamos que muy pronto esté que muito em breve realizado, esteja pronto esse projeto. pero todavía Mas ainda se necesita respaldo é preciso respaldo a lo máximo ao máximo de todos los que de todos se esfuerzan os que se esforçam que la obra de Dios para que a obra de Deus para esse lleve tempo a cabo. se realize. Queremos ver Queremos ver e receber as bênçãos de Deus através de Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Y ahí E aí estão prometidas grandes bendiciones bênçãos para este tiempo final. para esse tempo final. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, seja sobre cada um de vocês sobre mí también. e sobre mim também. Continúen pasando Continuem una passando tarde feliz llena de las uma bendiciones tarde de Cristo, feliz, cheia das nosso bênçãos Salvador. de Cristo, nosso Salvador. con nosotros, Conosco, el reverendo o José reverendo José Benjamín Pérez. Benjamin Pérez. Dios le bendiga y Deus les guarde lhes abençoe a e todos. guarde a todos vocês.